ele não é bom, ou ela não é boa, porque ele não paga atenção, porque não te dá atenção merecida e coisa assim. A alienação parental, ela vai muito além. Uma das dificuldades que se tem na discussão da alienação parental é justamente ligada a isso, porque as mulheres, eu vou voltar um pouquinho, em 2010 foi sancionada a Lei 12.318 sobre alienação parental, no governo Lula. É um avanço, porque nunca isso havia sido tratado, né? Então é um avanço. Só que essa lei precisa de muita discussão, essa lei precisa de ajustes. E a sociedade, inclusive, precisa discutir muito essa questão da alienação parental, porque ela carrega com ela distorções, ela carrega medos, ela carrega controvérsias, e que precisa realmente ser discutido. Por exemplo, no lado as mulheres não se sentiram muito à vontade com essa questão da alienação parental, porque de uma certa maneira, na lei diz assim, que se uma pessoa diz que o genitor não paga a pensão, aquelas coisas que eu falei anteriormente, já é considerado alienação parental. Então as mulheres muitas vezes não trazem essa questão da alienação parental à discussão, porque se sentem de uma certa forma prejudicadas. Porque na verdade então ela não pode ter um diálogo com o filho e falar qual que é a real que está acontecendo. Quer dizer, uma realidade de uma mulher que cria um filho sozinho, tem que chegar e tem que conversar, e não é tentar difamar o outro, é uma realidade que está lá e que merece uma discussão, né? É bem diferente da alienação parental. Por outro lado, os homens muitas vezes evitam de falar no assunto, porque existe um estigma. Quando você fala de alienação parental, a mulher sumiu com os filhos, você fala, o que ele aprontou? Alguma coisa ele aprontou. Então também é um motivo para que a alienação parental não seja discutida tão abertamente. A outra questão é confundir a alienação parental com uma questão de gênero, que ela não tem nada a ver com uma questão de gênero. A alienação parental pode ser feita tanto pelo homem quanto pela mulher. O que de grave acontece na alienação parental é que muitas mulheres que têm cometido esse crime, né, da alienação parental, elas se apropriam de reivindicações e de questionamentos que as mulheres fazem dentro das suas relações com os seus ex-maridos, né? Elas se apropriam daquilo da pior maneira possível e usam aquilo dentro do rol de coisas que elas fazem, perversas que elas fazem. E aí dá uma misturada geral. Mas é bem diferente, é muito mais sério. Na alienação parental, além da desqualificação do genitor, ou né, do genitor em geral, né? Existe a ruptura de laços premeditada da criança ou do adolescente com esse pai ou essa mãe e os seus familiares. Existe uma reprogramação da criança, é uma lavagem cerebral que é feita. Então a criança ou o adolescente passa a depender daquele pai ou daquela mãe para tudo, porque existe uma relação de simbiose. O cara vai depender da opinião do pai e da mãe para ver se pode ou não sentir. Então ele perde a autonomia do sentimento, inclusive, vira um robozinho. E quando você pega crianças, por uma família de 3 filhos, por exemplo, o mais velho vai ser o mais afetado. Quando esse mais velho estiver mais afetado, ele já não vai mais falar por conta própria. Ele vai repetir um discurso. E ele vai passar a dominar o do meio e o mais novo. E aí, então a alienação em maior grau é do mais velho, grau intermediário do segundo filho e o mais ameno do terceiro filho. Isso com o passar do tempo vai ficando mais sério, né? E normalmente a alienação acontece quando há a ruptura do relacionamento, a inconformidade de um deles, de que a coisa não deu certo, e principalmente quando o outro lado arruma um companheiro ou companheira. Aí uma necessidade doentia de agressão e de aniquilar o outro lado, né? As crianças sofrem muito porque você vai ter crianças com depressão, crianças arredias, crianças tristes, crianças com dificuldade na escola, rejeitando e com um ódio, uma revolta que eles não sabem nem de onde vem, por pessoas que eles até 30 dias antes amavam. Então é uma coisa assim perversa. Quando essas crianças crescem, se não houver uma intervenção, a tendência é de desajuste total,
de uma relação com o próximo, de manipulação, depressão, suicídio, drogadição. Olha, realmente é muito doloroso de ver. E quem tem familiares que vivem essa situação, também a situação às vezes dramática da pessoa que ficou alienada, né? O do pai ou da mãe, né? Que também sofre pra caramba. Então, e aí nesse caso que pega a questão da justiça. Quando a pessoa vê, bom, eu tenho os meus direitos, existe a lei, então vamos fazer a lei valer. Que legal, que bom, eu tenho uma lei que vai me amparar. Quando aquilo cai no judiciário, existe a pressa dos profissionais do judiciário. Estou falando de juízes, eu estou falando de oficiais de justiça, de psicólogos, de psiquiatras, assistentes sociais. É um grupo enorme de pessoas que estão lá, teoricamente, para servir as pessoas e para defender os direitos humanos, né? O que acontece é que, na esmagadora maioria das vezes, existe uma displicência total e uma irresponsabilidade total. Então, simplesmente a vontade de se desfazer de um processo. Então o juiz, é homem, tira fora, dá razão para a mulher. E acaba, inclusive, muitas vezes, ajudando e colaborando com o comportamento do alienador, que é mais sério ainda. E o número de casos de pais e mães alienadas que vêm a óbito, que se matam ou que entram em depressão e definham na vida, e de familiares que entram nessa mesma linha, é uma coisa absurda e assustadora. É absurdo e assustador. Simplesmente assim, há uma desconexão total da dor do próximo. Então não se vê o familiar, não se vê o pai e não se vê a criança que está sendo alienada. E muitas vezes, né, Raquel, essa ideia da alienação, como ela não é muito discutida, tu não vê esse tipo de debate na televisão, nem em lugar nenhum, muitas vezes também a pessoa que está sendo alienada sequer sabe que está sendo alienada. Sim, em muitos casos o processo de alienação começa muito antes, com comportamentos assim, por exemplo, uma dieta que é imposta à criança sem o acordo de ambos. São coisinhas que, não, mas deixa eu passar. Ou a criança, de repente, o casal está separado, por exemplo, a criança vê com um comportamento de cão farejador. E todo mundo diz, nossa, mas que criança inconveniente. Só que essa criança vai ter que prestar conta para o outro lado quando chegar em casa, porque ele vai passar por um questionamento terrível. Então, assim, há várias coisas que acontecem que as pessoas não se dão conta do que está acontecendo. E é muito delicado. Precisa, e é necessário totalmente, assim, que um atendimento psicológico, um acompanhamento psicológico dessas crianças, para que elas consigam sair desse processo. Muitas vezes, quando há o processo de alienação parental, que é inconsciente, o pai ou a mãe podem sim ser recuperados. Passa-se por terapia junto com as crianças, há uma revisão, há uma mediação. O que aconteceu é que na própria lei de 2010, foi retirado um inciso que permitia a mediação durante o processo judicial. Isso foi retirado da lei. Então, quer dizer, uma coisa que podia ajudar, que existe em outros países, foi retirada. Então, enquanto o processo está rolando, não acontece a mediação. E que é uma loucura, né? Porque quando o casal está se separando, muitas vezes a separação não é amigável, o pai fala mal da mãe, a mãe fala mal do pai, e a criança que fica no meio. E a criança não deveria nem ter ouvidos para isso, né? Porque é uma questão de adultos, não questão de criança. É uma coisa bem séria. E tu acreditas, Raquel, que o que poderia se fazer para melhorar essa questão, né? Se falar mais nesse tema? Com certeza, um debate aberto, as pessoas não terem medo de falar, estou sendo alienado, saber o que é de fato alienação, né? Na alienação, inclusive, existem falsas acusações de assédio, por exemplo. E isso também, há meios de se detectar se é verdadeiro ou não. Existe se você avaliar a criança, você consegue entender o que de fato está acontecendo. Então tem que haver debate, tem que haver uma maior conscientização das pessoas com relação ao tema. Há necessidade premente de políticas públicas, porque isso é um assunto de saúde mental. Porque você vai criar pessoas que são robozinhos e que são manipuladoras e são infelizes e vão entrar na questão do suicídio, drogadição, etc, etc, né? É uma questão sim de saúde mental. A gente precisa de políticas públicas e a gente precisa que o judiciário faça uma revisão total e absoluta. Bom, o judiciário a gente sabe como é que tá, né? É uma perdição total.
Então o judiciário, do jeito que está, só podia oferecer isso. E é uma infelicidade, porque a gente lá dentro tem profissionais que deveriam estar preocupados com a saúde mental, com a felicidade das pessoas, no caso de psicólogos, assistentes sociais e psiquiatras, que não estão cumprindo a sua função. Então é desalentador. É desalentador. É uma questão até civilizacional, né? Porque isso deveria ser uma coisa normal, quer dizer, se o casamento não deu certo, mas tem filhos, as pessoas precisam chegar a um consenso para que os filhos se sintam felizes na presença de um e de outro, né? Exato. Mas isso seria um nível de maturidade que talvez a nossa sociedade ainda não tenha, né? A questão da alienação na justiça e como lei é muito mais adiantada em muitos outros países. Aqui, realmente, ela está bem rasteira. E tem uma dificuldade muito grande também na caracterização do alienador. Porque o alienador, quando ele é no estado mais sério, mais grave, quando ele pega de fato a alienação em pior grau, ele é um cara que é psicopata. Ele não tem sentimento, ele é um ator de um cinismo e de uma tranquilidade para reverter, para mudar as coisas, para trocar o sinal das coisas. Então, por exemplo, ele não deixa o pai ou a mãe se aproximar do filho. Ele dificulta a visita. Aí ele vai dizer pro filho, ó, tá vendo? Ele não vem te visitar. Tá vendo como você precisa da mamãe? Tá vendo como você precisa do papai? E cria uma relação de dependência total. Então é uma personalidade psicopática, é um problemaço. Então não dá pra você tentar, como alguns juízes fazem, de colocar o pai ou a mãe em contato com o alienador para buscar uma criança. Aquilo é inviável, porque ele está no território do alienador. Então e você identificar esse alienador como essa figura, eu tenho até, não é louco, porque louco não tem isso, é doentio. É muito complicado, as pessoas têm uma dificuldade tremenda, inclusive os próprios familiares do alienador têm essa dificuldade de admitir que a pessoa está tendo um comportamento doentio e que está causando estragos seríssimos.